Action! Metendo o nariz no filme alheio. Olá, amigos do Faro Frame. Estamos mais uma vez nesse quadro dos clássicos. Hoje falaremos do filme Um Estranho no Ninho. Vamos para as curiosidades. Curiosidade número 1. Um Estranho no Ninho é considerado como um dos melhores filmes americanos já feitos na história, ocupando ótimas posições nas listas dos 100 melhores filmes da American Film Institute, 20º em 1997 e 13º em 2007. Foi o segundo filme na história a conquistar todos os 5 principais prêmios do Oscar: melhor filme, diretor, roteiro, ator e atriz, depois do filme Aconteceu Naquela Noite de 1934. Número 2. Um Estranho no Ninho marcou a primeira atuação de Christopher Lloyd no cinema. Ele é conhecido como o Doc Brown do De Volta ao Futuro, o cientista. Número 3. O filme foi produzido por Michael Douglas e Saul Zaentz, com baixo orçamento e apoio financeiro pessoal de Saul. O mais interessante é a respeito de Kirk Douglas, pai de Michael, que havia se encantado pela história do livro One Flew Over the Cuckoo's Nest, escrito por Ken Kesey em 1962. Produziu uma peça de teatro uns 12 anos antes e tentou produzir esse filme por mais de 10 anos, sem sucesso, porque os estúdios não o apoiavam. Número 4. Marlon Brando e Burt Reynolds foram considerados para o papel de McMurphy, ou papel do Jack Nicholson, né? Mas Jack Nicholson foi escolhido afinal de contas, mas foi necessário esperá-lo por mais de 6 meses enquanto ele terminava um outro filme chamado A Última Missão. Curiosidade número 5. O ator para o índio foi difícil de encontrar, visto que é difícil encontrar um índio muito alto. A escalação ocorreu de forma inusitada, através de um vendedor de carros, amigo dos produtores, que conhecia Will Sampson, de uma reserva indígena. He's been here since 1968. Never says a word, never moves a muscle. Hey, Chief. Hello. Well, it's about time somebody reach out to me. Número 6. Para a locação principal foi utilizado o Oregon State Hospital, no estado de Oregon, o qual também era o cenário original do livro. O diretor do hospital, Dean Brooks, aprovou as filmagens e acabou interpretando o Dr. John Spivey. Número 7. Os atores ficaram internados, entre aspas, de fato no Oregon State Hospital, vivendo, entre aspas, como pacientes, além de serem usados pacientes reais como figurantes no elenco. Número 8. Milos Forman não discutia os personagens com os atores, ele era o diretor do filme. Apenas pedia, quase todos os dias, para serem naturais e parecerem reais. Sendo assim, os atores tiveram total liberdade criativa para compor os seus personagens. Curiosidade número 9. Danny DeVito teve um amigo imaginário durante as filmagens, visto que estava muito envolvido com o personagem e não conseguia falar muito com a esposa. Ficou preocupado e consultou o Dr. Brooks, o qual disse: se continuar tendo a consciência que não é real, como fazem as crianças, tudo bem. Número 10. O filme foi gravado todo em sequência, ou seja, na ordem que acontece no filme, exceto pela cena do barco. Aliás, esta cena foi gravada em alto mar, no final dos trabalhos, e trouxe um desafio grande para alguns atores, como por exemplo Christopher Lloyd e o Danny DeVito, porque eles ficaram muito enjoados no alto mar. Número 11. Louise Fletcher sentia inveja dos atores pela liberdade dos personagens, tanto que um dia se juntou à turma e tirou a roupa. Número 12. A cena final do índio foi realizada em apenas uma tomada, utilizando 5 câmeras simultâneas. E aí, Pedro, qual que é a ficha técnica desse filme? Vamos a ela. Obviamente, o ator principal, a estrela do filme, é o Jack Nicholson. Tá? Temos a enfermeira principal, que é a Louise Fletcher. Temos o Will Sampson, como o chefe, o índio, né? Aquele que não fala. Temos, obviamente, já falamos nas curiosidades, Christopher Lloyd como um dos loucos, que é o do De Volta ao Futuro, né? E o Danny DeVito também, na época, ainda um desconhecido Danny DeVito, o famoso baixinho, fazendo um papel de um dos internos. O diretor é o Milos Forman, de fama também de filmes recentes como já falecido Milos Forman, que fez A Vida de Andy, por exemplo.
que já fizemos. Já é aqui, um né? ator, um diretor consagrado, muito respeitado em Hollywood. Fale-me de grana, Gustavo. Show me the money. Esse filme teve um orçamento de aproximadamente 3,4 milhões de dólares e arrecadou mais de 108 milhões. Teve bastante reconhecimento em geral, né? Quem E fica teve- com essa grana, Gustavo? distribuído em todo mundo, né? Partiram, né? O índio ganhou algum, não? Ganhou um pouquinho. Então, como foi dito antes, né? Ele é premiadíssimo esse filme, né? Foram 9 indicações ao Oscar. Ele arrebatou ali o quinteto de melhor filme, melhor ator e atriz, melhor roteiro original, melhor diretor, Milos Forman e tudo mais, né? Muito bem. Teve 6 indicações no Globo de Ouro, ganhou tudo, né? Melhor atriz, ator, filme e assim por diante, roteiro, né? E o filme é muito bom, né? E ganhou BAFTA também, ganhou 6 BAFTAs de 8, então foi ganhando uma porrada de prêmios, né? Conforme nós falamos lá, é considerado um dos filmes mais importantes da história de filme americano, né? Fácil. Gustavo, o filme foi produzido pelo Michael Douglas, ator famoso, filho do Kirk Douglas. Na época, ele não era um ator de cinema. A grande pergunta foi, por que, já que você era o produtor, por que não se escalaram no filme? Sim. E ele não o fez deliberadamente, mas também se fizesse, provavelmente o estúdio não o permitiria. Por quê? Você sabe por quê, Gustavo? Por quê? É o seguinte, o Michael Douglas não era conhecido, né? Chegar a fazer o papel principal, e ele era um ator de televisão. Ele fazia uma série chamada The Streets of San Francisco, né? Que teve uma vida relativamente longa. Certo. E qual é o princípio, Gustavo? Hoje você vê muito ator fazendo série e fazendo filme, talvez até mais série do que filme, né? Na época, é o contrário. Os atores de cinema estavam aqui e os de televisão aqui. Por quê? Pensa bem, quando um ator de cinema você paga para vê-lo. Um ator de televisão você vê de graça, então ele é menor. Então o estúdio jamais permitiria que ele fizesse o papel principal. Sim. Nesse filme. Então ele nem tentou, ele só produziu e ficou por aí mesmo. Nessa questão de produção é interessante porque o Kirk Douglas tinha adorado o livro, né? E ele começou a tentar produzir. Ele descobriu, né, Milos Forman como um diretor em ascensão. De uma forma ele conseguiu se encontrar com ele. Ele falou assim: ô Milos, o que você acha aí? Se eu te mandar um livro, você revisa aí, vê se a gente consegue montar um filme, né? Ele falou: não, pode mandar, tranquilo, né? Uhum. Aí, só que, conforme você disse, ele era de um país, naquela época era um país comunista. Tchecoslováquia. E ele mandou o livro e nunca recebeu resposta, né? Ficou lá, pensou, o cara me ignorou. Parou na alfândega. Então, exatamente. Ah, é? Foi isso. Porque depois de 10 anos ele encontrou de novo, o Michael Douglas encontrou e falou: meu pai mandou um livro pra você não leu? Eu tava falando: não, mas não chegou. Aí eles foram descobrir que o livro tinha parado na alfândega, porque certas coisas o cara olhava e falava assim: isso daqui é meio suspeito, vou deixar aqui. E o livro ficou. Então, nossa, não é que o cara ignorou, né? Ele gostaria de fazer, mas depois, tanto que quando o Michael Douglas chegou lá, eles produziram o filme, né? Voltaram e produziram. Né? Uhum. Outra coisa curiosa, Gustavo, é que a gente falou nas curiosidades que o filme foi feito de fato num hospital psiquiátrico que estava em funcionamento. E os atores foram convidados a se misturar com os pacientes. Mas acho que não avisaram o Jack Nicholson, ou então o Jack Nicholson achou que alguns apenas seriam... Então eles, por exemplo, eles estavam lá se enturmando, tentando fazer aquele laboratório que eles chamam de laboratório. Tanto que o Milos Forman não tinha muita assim, orientação, né? Ele achava solto, né? Fala, vai interpretando aí, né? Então o cara ficava no personagem todo o tempo, né? Aí teve uma hora lá que eles falaram assim: ok, almoço. Aí o Jack Nicholson tava... O Michael falou: mas o que houve, Jack? Esses caras aí são loucos. Eu falei: não, mas eles são mesmo. Eu falei: mas esses caras até no almoço eles são loucos? Porque os caras são loucos e funcionam. Doentes mentais. Não tem... Tudo bem. Tem uma outra coisa bacana. Fala aí. Que nós estávamos falando da enfermeira, né? Que é a Rachel. Qual é que é o nome dela? Mildred Rachel. Isso, interpretada pela Louise Fletcher. Foi lançada uma série agora em 2020 pela Netflix, que é estrelado pela Ryan Murphy, que conta a história dessa enfermeira antes de ela ir pro hospital. Toda a parte dela, porque eles mostram uma enfermeira ali que seria uma pessoa muito dura, né? Toda durona, fria. Ela é fria. Dizem que até era sádica, né? Tem que ser fria. Tudo mais. Também, né? E aí eles mostram nessa série, tá aí pela Netflix, como foi a construção dessa enfermeira, como seria a Rachel
A Origem, né? De onde ela Você veio. acredita que os caras vão fazer um negócio? Mas vão se aproveitar, né? Inclusive o Michael Douglas tá lá produzindo também. Seria melhor fazer do índio, cara. O índio é mais interessante. O Mas índio. os dois personagens são bons, né? É que a enfermeira acho que tem mais pra explorar, É né? porque o índio não fala, né? Exato. Então a série muda. E aí, Pedro, qual que é a sinopse desse filme aí? Sinopse é o seguinte, é um criminoso que ele finge ser louco para não ser enviado à prisão e não para fazer justamente... trabalhos forçados. Né? Isso, ele vai no hospital pra você ver que a vida... Ele falou assim, aqui eu vou ficar de boa, né? A vida seria melhor no hospital psiquiátrico que na prisão. Talvez faça sentido. Só que ele descobre que é uma tortura chinesa ficar nesse... E ele tenta escapar. Principalmente com essa rated aqui, né? Exatamente. Ele não consegue se comunicar com os colegas dele, que são todos loucos, né? E o filme é justamente essa história, ele tentando escapar, tentando curtir a vida, depois ele fala, tem que sair daqui, né? Porque não tem como Porque ele curtir. era um estranho no ninho lá, né? Ele mesmo, ele é um estranho no ninho. Ele não era louco, ele não tinha nenhum problema. Não tinha, ele fingiu ser. Aí ele começou a ficar meio enfadado. Mas aí né? depois no final você fica com uma dúvida, né? Bom, aí não podemos falar. Tá bom. Acho que é isso, pessoal. Até semana que vem. Assistam esse filme, tem quase 50 anos, mas vale muito a pena. Muito viu? bom o filme, é bom pra caralho. Um abraço. Tchau. Action! I can't stand to see him like this. He really needs a girlfriend.